É uma alegria me dirigir a todos vocês dos 295 municípios aí de Santa Catarina. Eu sou a Márcia Lopes, assistente social, aqui de Londrina, do Paraná, um estado pertinho de Santa Catarina. Sou professora aposentada da Universidade Estadual de Londrina, militante das políticas públicas e tive a honra de trabalhar por 5 anos com o presidente Lula, de 2004 a 2007 e depois, em 2010, como ministra do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E naquele período eu participei da coordenação da implantação do SUAS no Brasil. Andei muito por esse país, inclusive aí em vários municípios de Santa Catarina. E mais uma vez é chegado o momento, o ano das conferências, da 13ª Conferência Nacional de Assistência Social, das conferências estaduais, das conferências municipais. E tudo que nós esperamos é que todos os municípios de Santa Catarina realizem as suas conferências municipais. Eu costumo dizer que a conferência é o evento da área da assistência social mais importante do município, porque é justamente quando os usuários e usuárias, gestores e gestoras, trabalhadores e trabalhadoras, todos aqueles e aquelas que atuam nas entidades sociais, a comunidade, as autoridades, o prefeito da cidade, os outros secretários, né, todos os movimentos sociais podem se reunir para avaliar, para conhecer, para trocar experiências, para analisar a realidade de cada município e saber como o Sistema Único de Assistência Social deve e pode ser consolidado, aprimorado, melhorado em benefício da população. Toda política pública existe para atender às necessidades da população, em todas as áreas. E a assistência social que nós conquistamos lá em 1988, na Constituição Brasileira, depois com a Lei Orgânica da Assistência Social em 1993, e assim por diante, elaboramos a Política Nacional de Assistência Social, a NOB, né, do SUAS, a NOB de Recursos Humanos, a tipificação dos serviços, os 2 planos decenais da assistência social, ou seja, nós de fato estruturamos a política de assistência social no Brasil, né? Rompendo, não aceitando mais que esta política pública, que os serviços públicos fossem entendidos como favor, como caridade, como benemerência, como troca de voto. E isso tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar hoje, né? De modo geral, o tema da conferência deste ano é reconstrução do SUAS. Os SUAS que temos e os SUAS que queremos. E são 5 eixos que serão discutidos em todas as conferências: financiamento, controle social, articulação entre segmentos, serviços, programas e projetos, e benefícios e transferência de renda. Então, neste sentido, será muito importante a participação de toda a cidade, de todo o município. A conferência tem que ser um grande evento, anunciado, conhecido, que as rádios falem, que as igrejas falem, que a prefeitura, os CRAS, os CREAS, que todos os serviços públicos possam falar, né, da conferência, da data, do horário, do local, porque ela é, sem dúvida, um espaço de participação. Uma das coisas mais importantes que nós conquistamos na Constituição Brasileira foi justamente as suas diretrizes, que fala da universalização de acesso, que todas as pessoas têm acesso, né, têm direito ao acesso à dignidade, ao alcance das suas necessidades, né, aos serviços públicos de qualidade. Que as políticas públicas devem ser descentralizadas, ou seja, acontecer em cada município brasileiro, inclusive aí nos 295 municípios de Santa Catarina, seja na capital, seja nas cidades maiores ou nas menores cidades do estado. E que também haja participação social.
E essa participação tem a ver com o direito de todas as pessoas de terem informação, de entenderem o que está acontecendo, de poderem criticar, de poderem avaliar, de poderem participar das reuniões, dos conselhos, das conferências, dos comitês, dos fóruns. Por isso, este eixo 3, que trata da articulação entre segmentos, ele tem a ver, né, exatamente com essa terceira diretriz também da Constituição Federal. Embora o segundo eixo trate de controle social, mas essa articulação entre segmentos, ela diz respeito justamente à forma como trabalhadores, usuários, gestores, entidades, comunidades, autoridades se relacionam, se organizam, se articulam para que os resultados da política de assistência social no município sejam o melhor possível. Nós queremos serviços de qualidade, nós queremos serviços que atendam às necessidades das pessoas. Vocês sabem, não é, que cada município tem a sua história, a sua economia, a sua cultura, não é, o seu jeito de viver, não é? A situação econômica do município, a situação social, os indicadores sociais, né? Se tem mais ou menos pessoas em situação de pobreza, né? Se tem mais ou menos trabalho para as pessoas, habitação, escola, saúde. Esse conjunto de políticas públicas é de responsabilidade do Estado, do nível federal, que fica lá em Brasília, do nível estadual, cuja coordenação está sempre, né, nas capitais, aí em Santa Catarina, em Florianópolis, com o governo estadual, e em cada município nas suas prefeituras. E cada política pública tem responsabilidade de dar conta das suas atribuições. E a assistência social, né, ela deve assegurar, né, acolhida, renda, convivência familiar e comunitária, autonomia, atendimento a situações de risco e vulnerabilidade, ou seja, as pessoas, os cidadãos e cidadãs, né, desse município, de cada município, têm que se sentir protegido. Por isso nós dizemos que a assistência social está, né, organizada, estruturada no âmbito da proteção social brasileira, junto com várias outras políticas. Por isso também é tão importante que a saúde, a educação, a cultura, a agricultura, a política para as mulheres, para segurança alimentar e nutricional, para criança e adolescente, para as pessoas idosas com deficiência, para a juventude, para as comunidades tradicionais, para as comunidades LGBTQIAP+, para todo o conjunto da população, seja de fato, né, articuladas, seja de fato pensadas, planejadas, com recursos e com a participação da população. Se elegem prefeitos, prefeitas, governadores, governadoras, presidente da República, exatamente para poder participar e comandar, coordenar essas políticas públicas nas 3 esferas de governo. E a articulação entre os segmentos é justamente isso, né? Nós temos aí um conjunto de pessoas que, de alguma forma, trabalham ou se relacionam ou utilizam as políticas públicas. No caso da assistência social, antes de termos o SUAS, cada município fazia o que queria, do jeito que sabia, não é? Com o recurso que tinha. Depois da Constituição de 88, depois da LOAS em 93, depois de tudo que nós construímos, né, nós temos um plano decenal que orienta, né, nós temos todos os documentos e as legislações que orientam como a assistência social deve funcionar. Né? Então, no caso da participação social,
Nada deve ser aprovado na assistência social sem passar pelos conselhos, pela aprovação dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais e do Conselho Nacional de Assistência Social. Por isso que todas as ações, as atividades, os serviços e benefícios, né, dos municípios devem ser conhecidos pela comunidade, principalmente pelos usuários e pelas usuárias. Não se trata de uma pessoa que precisa de uma renda ou que precisa de uma orientação, de um encaminhamento, e que esteja vivendo uma situação de violência na família, ou um filho no trabalho infantil, ou que sofreu abuso sexual, ou a situação da população de rua, ou as pessoas que moram na área rural, mas vivem em situação de pobreza. Não se trata de cada uma delas resolver a sua situação indo num CRAS, num CREAS, num centro de convivência, num abrigo. Se trata desse conjunto da população entender como esses serviços públicos funcionam no município e como entre esses grupos pode haver uma articulação, uma integração, uma participação, né, para que solidariamente, comunitariamente, coletivamente, né, os serviços públicos sejam melhores e bons em termos de qualidade, de atendimento para toda a comunidade. E nesse sentido, vocês terão a oportunidade de, nesta próxima Conferência Municipal de Assistência Social, entender esse tema, os SUAS que temos e os SUAS que queremos. Vocês sabem que a partir do golpe de 2016, nós tivemos, infelizmente, a desestruturação, a destruição das políticas públicas no Brasil. E também na assistência social, né, nós tivemos um corte absurdo de recursos, praticamente para este ano de 2023, cortaram 98% dos recursos, então não haveria mais assistência social se agora, em janeiro, né, o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Pobreza, junto com a Câmara Federal, os deputados, sob orientação do presidente, tivessem já recolocado o orçamento para que os municípios pudessem receber esses recursos e fazer funcionar, né, os CRAS, os CREAS, os centros de população de rua, os abrigos, a rede não governamental, né, que são realizadas, a rede que é realizada através dos seus serviços, né, pelas várias entidades, né? Então, nós lutamos muito nesse período e os programas foram sendo diminuídos ou extintos, como a Cessuas Trabalho, como a EPET, como os recursos para fazer a gestão, para atender bem as famílias no cadastro único, né, para o pagamento dos profissionais, dos trabalhadores. Então, tudo na assistência social sofreu, né, cortes, né, e a diminuição do atendimento. Se não fossem os municípios, né, a bancarem, a colocar inclusive recursos, né, e também uma parte de alguns estados que tiveram esse compromisso, né, nós já não teríamos mais essa rede socioassistencial funcionando. Por isso que em 2023 é hora de discutirmos os SUAS que temos e os SUAS que queremos. E aí a participação de vocês, usuários, usuárias, trabalhadores e trabalhadoras, entidades, gestores e gestoras, é de fundamental importância. Nós não temos que ter medo, nós não temos que ter vergonha, nós não temos que ter nenhum tipo de receio, né, de poder falar, olha, aqui no meu bairro, na minha comunidade, no meu município, os CRAS, os CREAS, os Centros de População de Rua, tem município que não tem centro POP, né? Mas tem outras formas de atender a população de rua, ou as mulheres, as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, né? Os centros de convivência, os abrigos, os acolhimentos, os serviços de acolhimento.
Então, de olhar para eles e dizer, aqui isso está funcionando bem, aqui não, a cidade tem acessibilidade ou não tem acessibilidade para os idosos e pessoas com deficiência, né? O nosso conselho funciona bem, se reúne, todo mundo participa, recebe informações ou não, né? Então fazer de fato uma avaliação do que se tem no município, que está funcionando e o que precisa, não é, ser melhorado, ser aprimorado. Por isso, durante a conferência, vocês vão ter palestras, vocês vão ter grupos de trabalho, né, discutindo os 5 eixos e, ao final, vocês vão deliberar, vocês vão tirar propostas, né, que sejam importantes para os próximos 2 anos. A conferência municipal não acaba aqui, ela continua até a próxima conferência, né, que vai ser daqui 2 anos. Então, vocês, né, terão esse tempo para tomarem decisão do que precisam fazer de bom e que melhore a assistência social, que melhore a articulação entre assistência social, né? Quanto mais os serviços da assistência social se articularem com os serviços da saúde, da educação, da cultura, da agricultura, da habitação, de todas as políticas públicas, né, melhor ela será. Não existe nenhuma política que sozinha, individualmente, dá conta de oferecer serviços de boa qualidade para as comunidades, para a população. Então, de fato, eu espero, né, que aí em Santa Catarina, vocês, cada município, realizem bem esta conferência, né? Convidem pessoas para orientarem sobre o tema, né? Envolvam todos os trabalhadores e trabalhadoras que também precisam ser valorizados. A Constituição trata de concurso público, é preciso concurso público para os trabalhadores, é preciso valorização dos trabalhadores, capacitação, educação permanente, né, que toda a rede de entidades, né, não governamental, que não são vinculadas à prefeitura, também, né, tenham a consciência das suas responsabilidades em termos dos serviços que elas prestam. Ninguém está isolado, né? Ninguém pode dizer, bom, eu faço a minha parte, cada um faz a sua. Por isso que nós chamamos de uma rede socioassistencial, porque nesta rede todos têm que estar articulados, integrados. Isso é articulação entre os segmentos, tanto esses que eu já falei, né? Os trabalhadores, os gestores, as entidades, os usuários, né? Quanto também a relação com o Estado e com o nível federal. O governo estadual, a Secretaria de Estado aí em Santa Catarina, ela tem obrigação de cofinanciar, de supervisionar, de assegurar um bom sistema de informação, de educação permanente, não é? De acompanhar os municípios, de incentivar, de mobilizar os prefeitos e prefeitas para que os SUAS funcionem em cada município. Assim como agora o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome também tem, não é, como já começou a fazer, financiar com recursos, não é, do orçamento e aumentando esses recursos. Por isso também essa relação com os vereadores, com os deputados estaduais e deputadas, com os deputados federais e deputadas e deputados, com os senadores e senadores, é muito importante, porque são eles que aprovam o orçamento, né? Então, falar disso é fundamental. Então, nós temos um longo caminho pela frente nessa reconstrução do Sistema Único de Assistência Social, né? E tratar deste eixo de articulação dos segmentos é a gente acreditar que as pessoas podem e sabem participar, opinar, sugerir, né? Se integrar, dialogar, né? Os fóruns são tão importantes, os fóruns de trabalhadores, os fóruns de usuários. Nós temos que tratar daqueles temas, né, que tem a ver com o nosso município. Por isso também articular com a Câmara de Vereadores, né, articular com as autoridades locais, com as entidades que são fortes na cidade,
né, e que tem compromisso em assegurar que toda a população se sinta protegida. É isso que a assistência social faz, né? Ela acolhe, ela assegura a renda através do BPC, do Bolsa Família, de outros programas complementares, dos benefícios eventuais, né? Ela assegura que não haja violência nem contra a mulher, nem contra crianças e adolescentes, nem contra jovens. E nós estamos num momento que é inadmissível, incompreensível. Por que violências? Por que as violências sejam domésticas, nas casas das famílias, nas escolas, nas ruas, aonde quer que seja? Não cabe ter violência, né? Nós defendemos um mundo de paz. E esse mundo de paz acontece quando as comunidades estão bem formadas, informadas, mobilizadas e motivadas. Então eu espero que vocês possam, de fato, nessas conferências, discutir isso, né? Acreditar que vocês cada município tenha uma grande potencialidade de crescer, de fazer o seu desenvolvimento social, econômico, sustentável, cuidando do meio ambiente, cuidando das pessoas, assegurando participação, acessibilidade, né, planejando as ações, cobrando para que a gestão local dialogue com a comunidade, né? Tudo que é público é da população. Ninguém pode trazer para si, né, e se sentir dono de uma política pública. A política pública é da cidade, é da população. Então eu espero que o SUAS, né, em cada município de Santa Catarina, seja melhor depois dessas conferências, fortalecendo os conselhos, as comissões, os fóruns, né, que de fato trabalhem muito, trabalhem para valer, para assegurar o acesso aos direitos socioassistenciais de toda a população. Uma boa conferência para vocês, municipal, em cada município, e depois, né, a Conferência Estadual de Santa Catarina, e lá em dezembro, no início de dezembro, a 13ª Conferência Nacional de Assistência Social. Um grande abraço e muito obrigada pela oportunidade de participar.